A aula hoje a gente vai falar sobre genética. Nosso plano de voo qual é? Conceitos básicos em genética, depois primeira lei de Mendel e as suas aplicações na primeira lei de Mendel. Depois iremos trabalhar a parte de eletograma e probabilidade. Depois vamos trabalhar sobre alelos múltiplos, que é uma introdução para a gente começar a trabalhar genética do sangue. E no final eu coloquei 2 pequenos slides para a gente falar uma coisa que eu não poderia deixar de falar isso para vocês. Eu, como sou professor de biologia já há 24 anos, sou formado numa profissional de saúde que é nutrição. Eu não poderia deixar de falar aqui sobre a questão de que está na mídia, que é sobre o coronavírus, que vamos falar de uma forma muito simples aqui. Porque enquanto não há vacina, a melhor prevenção é a informação precisa e correta. Sem fake news, sem nenhum tipo de alarde, sem pânico, mas ciente da gravidade e ao mesmo tempo cientes que vão passar dessa situação. Tudo bem? Então vamos para esclarecer bem essa questão. O momento é de cautela? É de cautela, mas mais do que nunca o momento é de quem? De informação. Bacana? Vamos lá, vamos tocar nosso barco, Bem, primeiramente a gente pergunta, para a gente, o que é a genética? Ora, a genética ela vai ser uma das partes da ciência que vai estudar a chamada hereditariedade. Ok? Simplesmente isso. Ou seja, ela vai estudar a hereditariedade através de quem? Das leis preconizadas por Gregor Mendel e as consequências dessas leis preconizadas por Gregor Mendel. Ah, professor, mas o que é uma lei? Ora, Mendel ele fez uns trabalhos e os resultados dos trabalhos foram tão precisos que muitos repetiram o trabalho de Mendel no começo do século XX e chegavam sempre à mesma conclusão. Quando você faz um trabalho e vários repetem o seu trabalho, chegando à mesma conclusão, então a gente conclui que é uma lei. Assim como tem as leis de Newton, assim como tem as leis ponderais de Lavoisier, também existem as leis de Mendel. Ok? Mas para podermos falar isso, é preciso que nós possamos ter segurança de algumas terminações que aparecem nas questões da prova do Enem, nas provas de vestibulares, por exemplo, da UES, da Estadual da UVA, sobre alguns conceitos. Por quê? Porque a partir desses conceitos, fica fácil nós interpretarmos a questão. A começar, a gente vai falar o quê? Do gene, O gene, ele vai ser um fragmento do DNA que codifica uma determinada proteína ou um fragmento dessa proteína. Então, o gene, ele vai ser lido, transcrito e traduzido em sequência de aminoácidos, cuja essas sequências irá determinar a proteína, e essa proteína vai determinar uma determinada função. Ok? Então você tem aí na imagem o gene que está inserido no cromossomo e que esse cromossomo está inserido no núcleo de uma determinada célula. Vamos que vamos. E aí, o que é o caráter herdado, O caráter, ele vai ser um conjunto de características ditadas pelo gene. Por exemplo, se a cor do meu cabelo é escuro, é porque o caráter é a cor do cabelo. Se é escuro, se é claro, se é ruivo, se é platinado, sei lá, Isso é o quê? São características desse caráter. Se a minha habilidade manual é sinistra, eu sou sinistro por acaso, É porque o hábito de ser canhoto ou sinistro é a característica
da habilidade da mão, que é um caráter. Se Mendel trabalhou com a cor das ervilhas, ele estava trabalhando com quem? Com caráter cor de ervilhas. Que aí pode ter ervilha amarela ou ervilha verde. E a transmissão se dá através de quem? Dos gametas. Gametas esses que vão transmitir lotes de cromossomos para se unir com outros lotes de cromossomos, formando um todo. Ok? Já percebeu que nós estamos com um time preto aqui, né? É isso? Somos o black aqui, né? Vamos lá. Continuando. E aí que eu falei para vocês, caráter é um certo aspecto do ser vivo, geralmente determinado por um gene. Por exemplo, cor da flor, altura da planta, aspecto dos cabelos, a questão da pigmentação, que é o albinismo, cor das asas e por aí vai. Agora, as características serão regidas por quem? Por esses caracteres. E o gene, já falamos também, é a unidade fundamental da transmissão hereditária. É um fragmento de DNA que codifica uma determinada proteína ou um fragmento dessa proteína chamada de quê? Polipeptídeo. Ok? Então é isso que nós temos, né, no que diz respeito ao gene. Muito bem. Locus gênico. Locus gênico é a posição do gene no cromossomo. É onde você vai encontrar o gene nesse cromossomo. Então, no cromossomo eu vou ter uma posição X, onde eu tenho quem? Né? O gene. Que aí a gente vai ter quem? O que nós chamamos de genes alelos. Genes alelos são genes que vão estar na mesma posição quando formam pares de cromossomos. Esses pares de cromossomos chamamos de cromossomos homólogos. Por exemplo, nós da espécie humana temos 46 cromossomos, formando 23 pares. Desses 23 pares, são o que? São chamados cromossomos homólogos. Eu tenho um homólogo do cromossomo 1, cromossomo 2, cromossomo 3, e assim vai. Tá certo? E aí, onde nós temos os alelos. E é a partir desses alelos que extraímos quem? O tal do genótipo. Como eu falei para vocês, cromossomos homólogos são aqueles que formam pares. Ô Marcelo, esses pares se formam quando? Em dois momentos. Ou na fecundação, que você vai ter o pareamento, ou durante a divisão celular, chamada de meiose, que eles vão formar os pares para dar origem aos gametas. Você vê por aqui no caso, ó, deixa eu pegar aqui minha pistolazinha aqui também, ok. Você vê aqui no caso, ainda não, ó, ei Marcelão, tudo bem, sem problema. Você vê aqui no caso, né, aí eu tenho uma representação dos nossos 23 pares de cromossomos. Só uma curiosidade, esses cromossomos, eles não são ordenados de forma aleatória, eles são ordenados de acordo com o tamanho. O maior dos cromossomos é o par do cromossomo 1, e o menor dos cromossomos é o par 22. Vocês podem ver que há uma redução do tamanho, então de ordem decrescente. Ok? Muito bem. E aí, aqui, só para mostrar para vocês, né, o conceito de autossomos e alossomos, né? Por exemplo, os autossomos são os cromossomos não sexuais, cromossomos estes responsáveis pelos aspectos gerais do ser vivo, enquanto que os cromossomos alossômicos são os cromossomos ligados ao sexo, ok? Os alossômicos são os cromossomos ligados ao sexo, tá certo? E o que esses cromossomos sexuais vão fazer? Eles vão promover a determinação sexual primária. Vamos aprender uma coisa massa? Esse termo primário
Quando você observar em alguma leitura, seja na biologia, seja na língua portuguesa, seja na química, traduza o termo primário como o mais importante, o essencial, o fundamental. Quando você troca o termo primário como o mais importante, o essencial, o fundamental, tudo faz sentido, quer ver? Lá na ecologia, a gente aprende que existe o chamado consumidor primário. Ou seja, ele é o principal consumidor. Na química orgânica, o professor vai falar para você assim, olha, quando você vai analisar as funções orgânicas, procure a cadeia primária. Ou seja, procure a principal cadeia da molécula. Então, o termo primário significa o mais importante, certo? O fundamental. Então, quando eu falo características sexuais primárias, são as principais características sexuais. Quais são? São aquelas que você consegue diferenciar ainda na infância. Que no caso limita-se quem? Aos órgãos genitais. Vamos tocar o barco. E aí, depois de tudo isso, temos plenas condições de interpretar o que vem a ser o quê? Genótipo e fenótipo. Genótipo, no jogo de palavras, significa o quê? É o tipo de gene. Genótipo é o tipo de gene. Ou seja, genótipo é a representação dos alelos na forma de quem? De letras ou números. Genótipo é o famoso azão, 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 azinho, azinho, azinho. Eu sei que vocês morrem de paixão disso aí, né? Só pede para botânica. Botânica que é lindo, né? Ave Maria. Então, genótipo, ele é o quê? Representação por letras ou números. Tá certo? Que aí eu posso ter o homozigoto, o heterozigoto e um tal de hemizigoto. Se estressa com isso aí não. Esse hemizigoto, ele vai ser quem? Aqueles genes presentes, né? Na herança ligada ao cromossomo X. Daltonismo, hemofilia e por aí vai. Tá certo? E o que é fenótipo? Fenótipo é a manifestação do genótipo no ambiente. Certo? Ou seja, o fenótipo é a intervenção do genótipo somado com o ambiente. Ô Marcelo Henrique, quer dizer que um depende do outro? Sim. Quer dizer que eu posso intensificar um genótipo com o ambiente? Sim. Quer dizer que eu posso neutralizar um genótipo com o ambiente? Sim. Como? Vou dar um exemplo. Existe um gene chamado de BRC35, eu acho que o número é esse. Esse gene, ele é responsável pelo desenvolvimento do câncer de mama. A pessoa que tem esse gene tem um risco de até 80% em desenvolver o câncer de mama. E aí é o seguinte, como é que eu vou fazer uma prevenção do câncer de mama? Através da mamografia, apalpando? Não. Na verdade, a primeira coisa que eu faço é um mapeamento genético em busca desse gene. Se a pessoa encontra o gene de câncer de mama, significa dizer que ela tem um genótipo que pode o quê? Expressar da formação do câncer de mama, correto? Se ela tem isso, o que é que vai acontecer? Ela simplesmente faz uma intervenção do meio. Ela vai fazer o quê? Uma mastectomia preventiva. Ela vai promover a retirada das glândulas mamárias e a implantação de quem? De próteses de silicone. Quando ela faz isso, ela derruba a chance do câncer de mama dela de 80% para menos de 2%. Ou seja, ela fez uma intervenção no meio, inibindo a expressão do fenótipo. Então é por isso que eu digo para vocês, que uma coisa depende da outra em termos de expressão. Tá certo? Eu posso aumentar a expressão,
como também eu posso diminuir a expressão de um gene com a simples intervenção do ambiente. Vamos lá. O homozigoto. O homozigoto é aquele genótipo formado por genes iguais. Que aí, no caso, pode ser o azão ou o azil-azinho. O próprio termo homozigoto diz tudo. Homos, igual, zigos, par. Ou seja, um par formado por genes iguais. Já o heterozigoto, ele é o par formado por genes diferentes. Normalmente é o quê? Um dominante e outro recessivo. Marcelo, para aí, eu nunca entendi o que significa dominante e recessivo. Eu até hoje não entendo não, viu gente? Eu tenho uma breve noção. Mas olha, o que é um gene dominante? É aquele que consegue produzir uma substância para expressar uma certa característica. Geralmente o dominante é aquele original. E o recessivo, geralmente é aquele que sofreu uma mutação e não consegue mais produzir aquela substância. Vamos dar um exemplo aqui. Por que que a semente amarela, ela é dominante e a semente verde é recessiva? É porque o gene para a semente amarela produz uma enzima chamada de clorofilase, que vai o quê? Vai quebrar a molécula de clorofila e vai transformar em pigmentos amarelados, certo? Chamados de quê? De carotenoides. Assim, a presença do gene produz a clorofila que quebra a cor verde, transformando o quê? Em amarelo. E aí, caso haja uma mutação, essa enzima não funciona e a semente, mesmo madura, permanece com quem? Com a coloração verde. Isso explica porque o amarelo é dominante e o verde é recessivo. Tudo bem? Então, no ponto de vista molecular é isso, tá? E o heterozigoto é aquele formado por genes diferentes. Normalmente é o quê? Um dominante e um recessivo, que a gente vai perceber muito nas questões, tá certo? Vamos em frente. É o que eu acabei de falar, né? O gene recessivo, ele para poder se manifestar, ele tem que estar o quê? Em dupla dose. O que nós chamamos de quê? De homozigose recessiva. Certo? Por quê? Porque não pode ter o gene que vai codificar a proteína. E o dominante, ele tanto pode estar presente em dupla dose, como também pode se manifestar quando há heterozigose, ou seja, quando é um gene heterozigoto. Tá certo? E aí no caso você vai ter quem? Esse azinho aí, você perceba que a pessoa pode fazer tanto gameta de gene dominante, como gameta de gene recessivo. Vamos em frente. A nomenclatura, para a gente reforçar mais ainda, é que o dominante, então homozigoto, chamado de puro, né? Ele é o quê? O famoso azão. O heterozigoto a gente usa por convenção o azinho. E o recessivo a gente usa por convenção azinho. Tá certo? Então a gente trabalha nesse formato. Muito bem. E aí a gente começa já a primeira lei de Mendel, né? Ou seja, Gregor Mendel, ele era formado em estatística, ele era um monge, vivia na região de Bern, tá? E ele tinha uma dúvida muito grande sobre a chamada hereditariedade. Existia um fenômeno, o fato. Os pais tinham filhos e os filhos eram parecidos com os pais. E aí a pergunta dele, como é que os pais transmitem as características para os seus filhos? Seria por causa do sangue? Porque falava muito isso, a questão do sangue. E aí, inicialmente, ele queria trabalhar com quem?
ele queria trabalhar com porquinhos da Índia para fazer o experimento dele. Só que lhe foi proibido que não trabalhasse com porquinhos da Índia. A sugestão dada foi que ele fizesse o quê? Ele pegasse um canteiro, fizesse um jardim, e nesse jardim ele ia trabalhar pesquisando plantas. E aí ele pensou, qual é a planta que eu vou trabalhar para fazer o meu trabalho, a minha pesquisa? A planta que ele escolheu foi uma planta ornamental chamada de ervilha de cheiro. A ervilha de cheiro, ela tem algumas vantagens acerca desses trabalhos. Para começar, como ela é uma leguminosa, ela é de fácil cultivo, ou seja, você plantava, ela germinava. As leguminosas têm essa vantagem. Segundo, ela vai ter pelo menos 7 caracteres que vão ter características contrastantes. Você vê, por exemplo, que vai ter a forma da semente, a cor da semente, a cor da casca da semente, a forma da vagem, a cor da vagem, a posição da flor na planta e a altura da planta. Você vê que ele trabalha com quem? Com 7 caracteres que são de características distintas e contrastantes. Ou seja, ele pode visualizar as mudanças. Outro processo interessante é que essa planta tem um rápido ciclo de vida. Ou seja, ela vai germinar, crescer, e em poucas semanas já forma o quê? Já vai formar as sementes. Sem falar também que gera um número elevado de sementes. Quando gera um número elevado de sementes, significa dizer que ele vai ter quem? Relevância estatística. Ele pode contar sementes, brincar de regra de 3 e saber a sua proporção. E a última, que é a mais importante de todas, é que essas plantas realizam um processo de quem? De autofecundação. O que é isso? Essas plantas, se você não fizer nenhuma intervenção, as flores vão fazer autofecundações. Qual é a vantagem disso, Marcelo? Primeiro, a vantagem disso é que ele consegue selecionar facilmente características puras. Como? Deixa a planta fazer autofecundações. Se sempre aparecer o mesmo resultado, é que para aquela característica ali, ela é pura. Segundo, quando ele quisesse fazer o cruzamento da geração F1, ele não fazia o quê? Nenhum tipo de intervenção. Essa intervenção, ele deixaria somente o quê? Na geração pura. Vamos ver aqui. Olha só um exemplo. Ele pegou a geração P, que eu chamo de geração pura, que tinham sementes verdes, e a geração pura, que tinha sementes amarelas. Quando ele fez o cruzamento das plantas de semente verde com as plantas de semente amarela, o resultado foi o quê? 100% de flores amarelas. Tá certo? E aí, Mendel tira a sua primeira conclusão. E isso é importante nas questões, tá, gente? Indivíduos puros e distintos, quando cruzados, o resultado vai ser quem? Vai ser o dominante. Ou seja, entre o amarelo e o verde, quando foram cruzados, o que aconteceu? Apareceu 100% amarelo. Ou seja, a expressão amarela, nesse momento, dominou sobre a expressão verde. E aí, o que foi que ele fez? Ele pegou essa geração F1 e submeteu quem? A um processo de autofecundação, para obter quem? A geração F2. Ao fazer isso, ele encontrou os seguintes resultados. Ele encontrou uma proporção
de 75% de sementes amarelas e 25% de sementes verdes. Ou seja, uma relação de 3 para 1. Ok? Uma relação de 3 para 1. Quando ele encontrou isso, ele tirou a sua segunda conclusão, que isso nos acompanha em várias questões de primeira lei. Pais iguais, filho diferente, os pais são dominantes e o filho em questão é recessivo. Perceba que o verde saltou uma geração, tá certo? Esse verde é o recessivo. Marcelo Henrique, agora eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Isso acontece com a espécie humana? Acontece. Quando? Quando os pais têm um filho, e esse filho não tem algumas características presentes dos pais. Por exemplo, os pais de olhos escuros, e de repente nasce um filho de olho claro. E aí o que acontece? Essas características do filho desses pais, possivelmente está presente aonde? Nos avós. Então quem é pai, quem é mãe, vai saber muito bem o que eu estou falando. Às vezes o filho tem uma característica que não tem nada a ver contigo, e nada a ver com quem? Com a sua esposa, com o seu companheiro. Mas quando vai observar, tem quem? Característica que vai ser quem? Típica dos avós. Pode perceber isso a partir de hoje, certo? Essa é a grande verdade. Vamos lá. E aí, turma, nós temos, as consequências da primeira lei de Mendel. A começar, a chamada dominância completa. É o mais frequente das questões de provas. É uma herança que ela é condicionada por um par de alelos. E aí, quando eu tenho quem? Os indivíduos puros e distintos, eu vou ter quem? O dominante. E esse dominante, resultado, quando faz autofecundação, eu vou ter uma proporção de quem? De 3 para 1 no fenótipo, e no genótipo eu vou ter a proporção de 1 para 2 para 1. Por exemplo, a dominância completa foi exatamente essa que nós mostramos para vocês, a questão da cor das sementes, tá certo? A outra vai ser quem? A chamada codominância. Codominância é quando os dois genes têm a oportunidade de manifestar as características ao mesmo tempo. Vou repetir. Codominância é quando os dois genes manifestam as duas características ao mesmo tempo. Essa manifestação, quando é homogênea, quando você tem uma mistura homogênea, nós chamamos de dominância incompleta, certo? Ou seja, quando eu tenho uma mistura homogênea, chamamos de dominância incompleta. Um exemplo é quem? Uma planta de flor vermelha, quando cruzada com a planta de flor branca, nem a vermelha domina sobre a branca, e nem a branca dominou sobre a vermelha. O que aconteceu foi uma mistura homogênea e formou quem? Flores rosas. Tá certo? E aí essas flores rosas, quando foram postas para quem? Para a autofecundação, o resultado vai ser quem? Vai ser uma flor vermelha para duas flores rosas para uma flor branca. Tá certo? Então, o que acontece é isso. Então, dominância incompleta é que quando os distintos são cruzados, o resultado vai ser uma mistura homogênea. Vocês vão entender agora no próximo slide, quer ver? Quando a mistura é heterogênea, nós temos quem? A chamada ausência de dominância. Por quê? Porque você consegue enxergar as duas características naquele ponto. Por exemplo, uma pessoa de sangue A puro, uma pessoa de sangue B puro, quando cruzadas,
vai formar uma pessoa de sangue AB. Ou seja, é uma pessoa que produz tanto a proteína A quanto a proteína B. E se a pessoa de sangue AB, né, tiver filho com outra pessoa de sangue AB, a proporção é o quê? A proporção é que vai ser 1/4 de sangue A para 1/2 de sangue AB para 1/4 de sangue B. Tá certo? Então você vai ter esse ponto. Um outro exemplo é esse aqui. Você vê que aqui na ausência de dominância é muito claro. Uma vaca vermelha, pura, quando se reproduz com um touro branco, puro, o resultado não são vacas rosas e nem marrom claro. Na verdade, eu vou ter quem? Eu vou ter vacas malhadas, brancas com manchas marrons ou manchas vermelhas. E se esses bovinos de manchas vermelhas vir a se cruzar, eu volto a ter quem? Uma vaca vermelha e volto a ter quem? 2 animais, né, malhados, e eu vou ter quem? Uma vaca, um bovino branco. Ok? Então, a codominância, ela vai ser quem? Dominância incompleta, quando a mistura é homogênea. E heterogênea vai ser quem? Ausência de dominância. Vamos lá. E aí, turma, nós chegamos nos chamados genes letais. Os genes letais, ou os alelos letais, são aqueles, né? Quando aparece uma homozigose, o efeito é tão desastroso, é tão nocivo, é tão danoso, que ele não se manifesta, ele é abortado. Por exemplo, um casal de camundongos amarelos, eles vão formar uma proporção de 2 camundongos amarelos para 1 camundongo agute. Quando na verdade seria quem? 3 para 1, tá certo? Ou seria na verdade 3 para 1. Mas na verdade o que acontece é que quando olhar mais atento, você vê que a proporção é quem? 1 vai morrer no útero, 2 vão nascer amarelos e 1 vai nascer quem? Agute. Ô Marcelo, isso existe na espécie humana? Existe. Existe uma característica da espécie humana chamada de acondroplasia ou os também chamado nanismo. Observe. Na acondroplasia, eu vou ter o seguinte. Quando eu tenho o adesão, ele vai manifestar o quê? Uma característica tão grave que a gravidez é interrompida. Quando eu tenho o heterozigoto vai indicar quem? O nanismo. E quando eu tenho um homozigoto recessivo, indica indivíduo normal em estatura. Ou seja, um casal de anões acondroplásicos, ele tem 2 chances em 3 possibilidades de ter filhos também anões, e 1 chance em 3 possibilidades de ter um filho de estatura normal. Isso chama-se o quê? Né? Alelos letais ou genes letais. Ok? Bom, e aí, turma, nós entramos na parte do heredograma, tá? O que é um heredograma? O heredograma é uma ferramenta poderosa para podermos o quê? Para podermos representar alguns esquemas, tá? Que são quem? São fundamentais para a determinação de heranças. Por exemplo, como é que eu vou representar uma família? Ora, uma família eu represento quem? O pai, né, ligado com a mãe, e embaixo eu tenho quem? Eu tenho os filhos, tá? Esses filhos, né, a ordem de nascimentos, tu colocas quem? Da esquerda para a direita. O mais velho, o mais esquerdo, e o mais direita, quem? Você coloca o caçula. E aí você vê que o quadrado indica sexo masculino, a circunferência indica sexo feminino, e o losango
indica sexo não determinado ou sexo indefinido. Ou então sexo irrelevante, porque às vezes a característica que você busca não está necessariamente na característica sexual. Tá certo? Você indica quanto número de filhos indicados. Aqueles que são pintados ou achurados, vai ser o indivíduo em questão, né, o afetado. Aqueles que têm parcialmente pintado, que isso nem sempre aparece nas questões, vai ser o heterozigoto. A ligação forte é o casamento. O tracejado aí é o chamado o quê? A relação extraconjugal ou acasalamento extramarital. Ô Marcelo, tem que colocar isso mesmo? Sim. Por quê? Porque às vezes, né, as pessoas podem ter filhos fora do casamento, chamar de filhos bastardos, de quê? De relacionamento extramarital. E aí tem que ser colocado quando aparece, por exemplo, uma questão da herança, né? O divórcio também é representado na árvore genealógica. É o quê? É um risco entre os dois. Mas Marcelo, mas por quê? Porque hoje as famílias, né? Pode ter famílias com mais de um pai, mais de uma mãe. Você vê que às vezes as famílias podem ter os meus, os seus e os nossos. Ou seja, eu posso ter filho por parte de pai, eu posso ter irmão por parte de mãe, eu posso ter irmão por parte dos dois. E isso tem que ser representado numa árvore genealógica, gente. É raro? É, mas pode acontecer que eu tenha que fazer isso. A consanguinidade, ela é representada por uma barra dupla. O que é consanguinidade? São os casamentos consanguíneos. Esses casamentos consanguíneos, eles têm uma chance de ter algum tipo, né, de doença genética rara. Professor, o que é um casamento consanguíneo? São aqueles que ocorrem entre membros de uma mesma família. Por exemplo, pode ter um casamento entre primos legítimos, é um casamento consanguíneo. Entre os animais, esses acasalamentos consanguíneos é mais forte ainda, né? Você vê, por exemplo, que tem uma espécie de um tigre, que ele foi posto para cruzar com os irmãos, e o filhote que nasceu foi um tigre com sinais de uma anomalia semelhante à síndrome de Down. Tá certo? Então, você tem essa questão. Ah, professor, então quer dizer que casamento entre membros de uma família, há um risco de ter alguma doença genética? Sim. Por quê? Porque algumas famílias, elas carregam consigo genes raros. E quando são membros da mesma família, esses genes raros podem o quê? Pode de repente expressar a característica. Tá certo? Logo abaixo nós temos os chamados gêmeos monozigóticos e os gêmeos dizigóticos. Ô Marcelo, o que são gêmeos monozigóticos? Os gêmeos monozigóticos são aqueles gêmeos que vieram de uma mesma fecundação, formaram o mesmo zigoto e nas primeiras segmentações formaram dois embriões. Ou seja, são aqueles que são geneticamente idênticos. São geneticamente idênticos. É por isso que obrigatoriamente vai ser do mesmo sexo. Já os gêmeos dizigóticos, a única coincidência é que eles vieram de De uma mesma gestação. Mas os gêmeos dizigóticos são gêmeos que vão ser Vão ser frutos de duas fecundações, formaram dois zigotos, dois embriões e numa mesma gestação. Esses aí não necessariamente vão ser do mesmo sexo. Por quê? Porque são de duas fecundações. Tá certo? Então, turma, isso aí é chamada árvore genealógica.
Aqui só a árvore genealógica maior, né? Para quem quiser tirar foto. Tá certo? Vamos lá. Bom, uma coisa também que incomoda muito o aluno na genética é a chamada probabilidade em genética. A probabilidade em genética, turma, é nada mais nada menos do que um número, né, de chances dividido pelo número de possibilidades. Então, a probabilidade genética vai ser quem? O número de chances dividido pela probabilidade. E aí eu tenho quem? Duas regras. A regra do I, que são quem? A regra da probabilidade condicionada, e a regra do OU, que é aquela não condicionada. Como é que seria isso? A regra do I é que para um evento vir a acontecer, os outros eventos também têm que ter acontecido. Enquanto que a regra do OU, basta um dos eventos acontecer. Por exemplo, qual é a chance, né, na regra do I? Qual é a chance daquele casal ter um filho afetado e do sexo masculino? Então tem que calcular quem? A probabilidade do sexo. Tá certo? Então você vai ter esse ponto. E aí, turma, a gente chega na chamada polialelia ou alelos múltiplos. A polialelia, turma, então alelos múltiplos, é quando eu tenho quem? Vários alelos para o mesmo caráter. Vários alelos para o mesmo caráter. Por exemplo, aí no caso nós temos, né, a pelagem em coelhos. Observe que o mais dominante de todos vai ser quem? Vai ser o agute, ou então o selvagem. E aí a primeira mutação formou quem? O coelho chinchila, que é um coelho cinza. A segunda mutação formou quem? Um coelho himalaia, que ele vai ser branco com as extremidades escuras. E a última mutação formou quem? Formou o coelho albino, que é aquele coelho completamente branco e de manchas e de olhos avermelhados. Inclusive esse coelho albino, ele vai ser quem? Uma ótima ferramenta para ser feito quem é o chamado cruzamento teste. Como é que seriam então os genótipos deles? Você vê aí no canto. Você vê que o agute, eu tenho um homozigoto, que é o cesão, e eu vou ter 3 tipos de heterozigotos. O é o chamado cesão CCH, o cesão CH e o cesão azinho. Eu tenho 3 genótipos para quem? Para o selvagem. Já o chinchila, eu tenho só homozigose, que é o CCH, e eu tenho quem? Somente mais 2 heterozigotos, que é o CCH e o CHCAzinho. Já o himalaio, eu só tenho quem? O seu homozigoto e o seu único heterozigoto, que é quem? O CHCAzinho. E o albino é o único que tem quem? Um genótipo, o mesmo fenótipo. Certo? Esse albino, inclusive, é um dos melhores para se trabalhar o chamado cruzamento teste. Quando você quer saber se o teu coelho em questão, ele é homozigoto ou se ele é heterozigoto. Tá certo? Vamos lá. Aí a gente entra na genética do sangue, né? É um assunto que vive aparecendo em algumas provas. A começar, turma, nós temos quem? O sistema ABO, a tipagem sanguínea ABO. Essa tipagem já foi descoberta por Landsteiner. Ele trabalhava no hospital em Viena. E ele viu que tinha quem? Tinha glicoproteínas nas células do corpo. E ele viu que tinha um pessoal do grupo A, que só tinha quem? A glicoproteína A. E desenvolvia quem? Anticorpos anti-B. Você via também que o pessoal do grupo B, que é IB ou IBzinho, vai ter somente quem? Aglutinógenos B. E no plasma, ele desenvolve quem? O
anti-A. O AB, ele vai ter os dois tipos de aglutinógenos ao mesmo tempo. Que aí, no caso, ele vai ter quem? O aglutinógeno A e o aglutinógeno B. E aí, com ele ter os dois, ele não vai ter nenhuma aglutinina. E, finalmente, o izinho, ele é o grupo O. Ele é quem? Ele não tem aglutinógeno A e nem tem o aglutinógeno B, mas tem quem? O anti-A e o anti-B ao mesmo tempo. Tá certo? Posso passar? Vamos lá. Aqui, turma, ó, só uma representação. Vocês estão vendo aí as hemácias com umas representações de quem? Indicando ó, o antígeno A, o antígeno B e o antígeno AB, os dois ao mesmo tempo. E ainda tem um tipo O, que é quem? É sem antígeno, tá certo? Por que eu estou preparando esse terreno todo? Para explicar isso aqui, ó. Professor, o que é isso? São gotas de sangue, as quais nós pingamos quem? O anti-A ou o anti-B. Você vê que a pessoa que é sangue A, ela reagiu fortemente à presença do anticorpo anti-A nessa gota de sangue. O sangue logo se coagulou. Certo? O anti-A no caso. Já a pessoa de sangue B, se coagulou quem? Foi quando pingou-se quem? O anti-B. A pessoa AB, ele vai ser quem? Ele vai se coagular tanto no A como no B, porque os dois, o AB vai ter quem? Vai ter tanto a proteína A como a proteína B. E o sangue O, como não tem nenhuma proteína, você trabalha com quem? Com os dois anticorpos, o anti-A e o anti-B, e esse anti-A e anti-B não aparece nada. Por quê? Porque ele é sem o A e sem o B. Tá certo? E aí nós temos, gente, ainda quem? A formação de um fenótipo chamado de fenótipo Bombaim. Olha só. O fenótipo Bombaim, ele acontece devido a esse alelo Hzão. Quando a pessoa tem um Hzão, ela produz quem? A estrutura base para formar quem? Os antígenos. Quando não tem esse Hzão, ele não consegue produzir quem? O antígeno. E como não vai produzir quem? O antígeno, ele não vai conseguir fazer quem? A fixação da aglutinógeno A ou então da aglutinógeno B. Tá certo? De forma que uma pessoa sangue A, ela vai ser Hzão, traço, o IA ou IAzinho. Uma pessoa de sangue B vai ser o Hzão traço IB ou Hzão traço IBzinho. E uma pessoa de sangue AB vai ser quem? Vai ser Hzão traço IA e B. E a pessoa de sangue O, ela vai ser quem? Hzão traço, no caso quem? Izinho. Eu vou explicar para vocês, gente, esse fenótipo Bombaim. Esse fenótipo Bombaim, ele é um fenótipo raríssimo, que a pessoa, ela vai dar o quê? Um falso zero, tá certo? Você tem uma ideia, no Brasil, só são 11 famílias que têm esse fenótipo. Ou seja, a pessoa que tem esse fenótipo, ela pode doar sangue para todo mundo, não tem problema. Mas só pode receber sangue de outra pessoa que tenha fenótipo Bombaim. Tá certo? E aí, ela pode aparecer situações assim, um tanto esquisitas. Por exemplo, um casal de sangue AB, de repente tem um filho na tipagem sanguínea O. Mas quando vai analisar, é porque o casal é heterozigoto, Hzão, Hzinho. E quando vai ver o resultado, surge o quê? Um filho, Hzinho. O que é isso aqui? Que desenho é esse? Isso aqui representa o sangue, a hemácia de cada um. Quem dá nome ao sangue é a presença da substância na hemácia, chamada de antígeno, tá certo? Você vê que a pessoa de sangue A, ela vai ter um hexágonozinho roxo, chamado de galactosamina. A pessoa de sangue B
vai ter um hexágono creme chamado de galactose. Obviamente, uma pessoa de sangue AB vai ter as duas coisas ao mesmo tempo, tá certo? Já a pessoa de sangue O nem tem esse hexágono roxo, nem tem essa galactose a mais. Vai ter somente a base. E o fenótipo de Bombaim é o que tem menos ainda. Vai lhe faltar quem? Uma pecinha no quebra-cabeça chamada de fucose, que permitia o quê? A manifestação de quem? Da tipagem sanguínea. Tudo bem? Então é isso que acontece, pessoal. Vamos lá. No mecanismo de doação de sangue, como é que funciona? Pessoal, em princípio, a hemácia do doador deve ser compatível com o plasma do receptor. Tá certo? Eu vou voltar alguns slides e vou mostrar isso aqui novamente para vocês, tá? Olha só aqui, ó. Por exemplo, uma pessoa que é sangue A. Quem é sangue A só pode doar sangue para aquelas pessoas que não têm anti-A. Qual é o sangue que não tem anti-A? É a pessoa do grupo AB. Já a pessoa de sangue B só pode doar sangue para aquelas pessoas que não têm anti-B, que é no caso de novo quem é o AB. Já a pessoa de sangue AB só pode doar sangue para aquelas pessoas que não têm nem A, nem anti-A, nem anti-B, que vai ser quem? Pessoas do grupo AB. Mas a pessoa do grupo O, como não tem nem a proteína A, nem a proteína B, ela vai poder doar para todo mundo. Vai poder doar para o sangue A, para o sangue B, para o sangue AB e para ele mesmo. Entendeu? É por essas e outras que a gente fala que quem é sangue O é chamado de doador universal, porque pode doar para todas as tipagens sanguíneas. E quem é sangue AB é chamado de receptor universal, porque recebe todos os tipos de sangue. Agora, vamos deixar bem claro isso. No mundo teórico é assim que funciona. No mundo real é mais ou menos assim. Por quê? Porque uma pessoa que é sangue A, o ideal é que receba sangue de pessoas de sangue A. Nesse mecanismo de emergência, eu só posso receber no máximo somente uma bolsa de sangue diferente da minha. Por exemplo, vou voltar aqui, tá? Eu sou sangue A. A minha tipagem é A positivo. Vamos supor que eu precise fazer uma cirurgia e a máquina, para poder funcionar, precise de 8 bolsas de sangue. Se for, no caso, 8 bolsas de sangue do tipo O, eu morro. Por quê? Você vai observar que o sangue O, ele tem anti-A e anti-B. Assim, se eu tomar um volume muito grande de sangue O, eu vou ter um problema de isoaglutinação reversa. E por isso que o ideal é que eu receba quem? Sangue A. Entenda, eu só posso receber no máximo uma bolsa de sangue O. Tá certo? É isso que eu quero deixar bem claro. Muito bem, vamos lá, vamos seguir. Aqui no caso é outro exemplo, né? Só para mostrar para vocês, ó. O grupo A vai ter quem? Aqui esse carboidrato aqui verde, né? O grupo B vai ter mais um roxo aí, que é a galactose. Você vê que o grupo AB, ele tem quem? Os dois antígenos ao mesmo tempo. E o grupo O, ele não tem quem? Esse receptor. Tudo bem? Então você vai ter essa questão aí a ser observada. Muito bem, pessoal. Fator RH. O fator RH, então fator D, é uma proteína que vai ser encontrada na hemácia e ela vai estar presente, em média, 2/3 da população mundial. Tá certo? E aí é uma herança monogênica, ou seja,
é a herança que vai envolver somente quem? Um par de genes e é de dominância completa. Resumo da ópera: quem tem a proteína é a pessoa fator RH positivo. Quem não tem essa proteína é o fator RH negativo. Vale dizer também que quem é RH negativo não tem anticorpos anti-RH. Só vai ter anticorpos anti-RH caso essa pessoa, ela porventura receba o sangue fator positivo ou entre em contato com o sangue fator positivo. Tá certo? Então, em princípio, é isso. Por que você está falando isso, Marcelo? Porque existe um assunto que, vez ou outra, a gente aparece aonde? Nos concursos de vestibulares. Que é isso aqui, ó. A doença hemolítica do recém-nascido ou eritroblastose fetal. De forma simples, isso acontece quando a mãe, ela por algum motivo, ela desenvolve anticorpos anti-RH, e aí ela é sangue fator negativo, e o filho que ela está gerando é fator positivo. O que é que vai acontecer? Os anticorpos anti-RH, eles conseguem atravessar a malha da placenta. Ao atravessar a malha da placenta, o anti-RH começa a promover uma destruição maciça dessas hemácias. Daí eu vou ter quem é chamada doença hemolítica. A criança, tentando responder a esse ataque, ela aumenta a produção da taxa de quem? De hemácias. Só que as hemácias que ela está produzindo, meu povo, são hemácias muito jovens. E essas hemácias muito jovens vai ser quem? Vai ser eritroblastos, que são hemácias com núcleo. E aí o que acontece? Vai acontecer um aumento das hemácias jovens, que nós chamamos de quê? De eritroblastose fetal. Marcelo Henrique, e se nada for feito? Bom, se nada for feito, ou a criança morre durante a gestação, ou então ela vai nascer num estado muito grave. Infelizmente, é isso que vai acontecer. Marcelo, e tem tratamento? Tem. Uma vez detectada essa situação, turma, o que é que vai ser feito? Vai ser feito, a mãe vai tomar doses de imunossupressores para evitar a passagem de anticorpos para o feto, né? Chega ao extremo que tem que ser feito transfusão de sangue intrauterina, tá certo? E cogita-se quem? Antecipar o parto, fazer o quê? Um parto prematuro. Por quê? Porque a mãe, a verdade é que a mãe está atacando imunologicamente quem? O filho. Marcelo, tem como prevenir? Tem. A prevenção dessa doença, ela vai ser feita como? Ela vai ser feita através do chamado soro Rogan. Marcelo, o que é isso? Quando a mãe está na sua primeira gestação, o médico coloca lá no prontuário, aplicar o soro Rogan logo após o parto. Por quê? Porque quando ela tiver o primeiro filho, e se o filho for fator positivo, ao eu tomar o soro Rogan, ela consegue destruir as hemácias do filho, certo? Do corpo dela, sem que ela venha desenvolver memória imunológica. Marcelo Henrique tem que fazer isso toda vez que ela tiver um filho? Sim. Ah, mas se o filho dela for negativo, é melhor pecar por excesso do que por falta. Tá certo? É melhor pecar por excesso do que por falta. Então, gente, isso aí é a doença hemolítica do recém-nascido. Eu tenho a impressão que isso aqui vai ser o meu último slide aqui, quer ver? Ah, ainda tem isso aqui. O último sistema sanguíneo que nós vamos falar hoje é o sistema MN. O que é o sistema MN? O sistema MN é um sistema que não gera anticorpos, mas ele é muito usado para quem? Para a exclusão de casos de paternidade. Por exemplo,
A pessoa que tem sangue M, ela vai ser quem? Homozigota, LM. A pessoa que tem sangue N de navio, ela vai ser homozigota, LN. Mas a pessoa que tem LM, LN, ela vai ser quem? Sangue MN. Como é que vai excluir paternidade? Simples. A mãe sangue M, o filho sangue M, o pai impossível é o quê? É o sangue N de navio. Por quê? Porque para ser sangue M tem que ser quem? LM, LM. Um LM veio do pai, da mãe, e o outro LM tem que vir de quem? Do pai. Então o pai impossível é quem? É o LN. Tá certo? Muito bem. Bem, gente, aí é aquele assunto que eu falei para vocês, né? Coronavírus. Nunca se ouviu falar tanto em biologia nas mídias, né? De 10 notícias publicadas na internet, 11 são sobre o coronavírus. O que é isso? Bom, primeira coisa que você tem que saber, coronavírus já existe, há muito tempo. Ele é responsável pela chamada síndrome respiratória aguda severa. Era chamada antigamente de quem? De pneumonia asiática. Ela andou aparecendo em meados dos anos 2000, o coronavírus. E aí, no final do ano de 2019, surgiu um surto epidêmico, né, na província de Wuhan, na China, mais especificamente no mercado chinês, onde vende todo tipo de animal que você possa imaginar. O que aconteceu? Possivelmente, um vírus que rondava morcegos, ele conseguiu se aproximar com vírus que rondavam répteis e também rondavam suínos. E esses vírus, eles fizeram o quê? Fizeram um híbrido, se hibridizaram e entraram em contato com o vírus humano. Ou seja, um vírus que o nosso sistema imunológico não conhece, que teve o quê? Uma roupagem de transmissão humana. Aí alguém pergunta, professor, mas por que cargas d'água? O vírus do morcego conseguiu atingir um porco, ou então um réptil, e um ser humano. É porque o mercado de Wuhan é um mercado que vende todo tipo de animal que você possa imaginar para comer. Tá certo? E aí, infelizmente, as condições higiênicas, né, e a densidade da população não foi muito favorável. O surto, ele avançou, né? Há quem diga que o governo chinês era para ter tido medidas mais efetivas, e as medidas que eles tomaram foram medidas tardias, e aí ele começou a avançar. Primeiramente foi para onde? Foi para o Japão, depois foi para o Sudeste Asiático, na Tailândia, Malásia, Singapura, e aí começou a avançar essa virose para os outros países. Na Europa, ela entrou onde? Através da Itália, tá? E há quem diga que o governo italiano subestimou essa doença, tá certo? E ao subestimar essa doença, o que tinha 10 casos viraram centenas de casos. A Itália, ela simplesmente entrou em pânico, porque num só dia foram 133 mortes. E havia problema do serviço funerário em pegar os corpos e recolher para fazer quem? Para fazer o seu enterro. Ou seja, o próprio IML da Itália não estava saindo de casa para pegar os corpos das pessoas que estavam morrendo. Então foi uma situação de pânico. E que ainda na Europa, ela tem uma situação que é um tanto quanto complicada. Tá certo? Brasil. O primeiro caso de coronavírus chegar aqui no Brasil foi quem? Foi logo depois do carnaval, de uma família que era da região do interior de São Paulo, se era Campinas, se era Vinhedo, não sei, que eles chegaram e o pai, ele veio quem? Veio com o vírus. Quando teve o primeiro caso, e eles não foram identificados, estima-se que até 18 pessoas são quem? São contaminadas. É por isso que todo mundo que estava junto com ele entrou como um quadro de suspeitos. E aí começou em São Paulo a se espalhar, depois Rio,
depois Minas, e os casos, eles foram começando a se alastrando. No Nordeste, o primeiro caso foi em Feira de Santana, na Bahia. O segundo caso, depois, foi em Alagoas. E daqui a pouco vai chegar aqui em Fortaleza. Não é conversa, é um fato. E é por isso que eu falo que a primeira forma que tem que se prevenir é o quê? É através da informação. Certo? Asepsia das mãos, evitar levar as mãos aos olhos, tá certo? Procurar sempre limpar as mãos quando você vai pegar em em ambiente público, tá certo? A questão das aglomerações, o Ministério da Saúde está começando a analisar. Aqui, por enquanto, não é motivo de pânico, porque nós não temos casos ainda no Ceará, não temos, entendeu? Mas nós vamos nos precaver, essa é a verdade. Primeiramente, é importante saber isso, turma, ó. Qual é a diferença de uma gripe para um coronavírus? Você vê que ambas dão febre alta, ambas dão dor generalizada pelo corpo, só que aí no caso a mudança. Quando você tem tosse forte, dificuldade de respirar e insuficiência respiratória, pode ser quem? Pode ser a Covid-19. Entendeu? Se dá dor de garganta e dor de cabeça, possivelmente é quem? A gripe A. Ok? O tratamento inicial é o tratamento sintomático, tá? E aí, quando você perceber que você tem esses sintomas somado à dificuldade respiratória, liga para 180, que é o Disque Saúde. Tanto a prefeitura como o governo de estado já tem planos integrados de ação, tá? O São José é o hospital de referência a caso do Covid-19, assim como também as UPAs estão sendo treinadas para receber também pacientes assim. A gente vai sair dessa, vai passar dessa, pode ter certeza. Uma coisa que o vírus não gosta é de calor. Isso já alivia bastante, né? Pelo menos é para isso, né? O calor, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá certo? Pelo menos serve para isso. O vírus não gosta de calor. O álcool a 70% é o que vai de fato matar o vírus. Quando você limpa a mão com álcool gel a 70%, em menos de 1 minuto o vírus é inativado. Não confie em fake news, tá certo? Porque o pessoal diz que isso é mentira. Não, limpa sim, tá? Ele vai limpar. Pessoal, mas o álcool está sumindo. Meu povo, água e sabão é a melhor coisa que tem. Mata vírus, germe, bactéria, do mesmo jeito. Nós temos um produto 100% cearense, que eu não vou falar a marca aqui, porque não convém. Mas aquele sabão iodado, da marca muito famosa, ele é perfeito. Porque o iodo, ele é germicida. Tá certo? Não tenha medo. Tá? Então, essa é a diferença. Outra também que nós devemos ficar atento, é ficar atento a essa diferença da gripe comum para a gripe A. Você vê, por exemplo, olha, a febre da gripe comum não passa os 39 graus. Já da gripe A, que é H1N1, ela vai o quê? Ela sobe rapidamente. É outra também que tem que ficarmos atentos. Tanto é que daqui a pouco vai começar a campanha de vacinação contra a gripe A. Tá certo? Vai começar a ter os escalonamentos, né, dos grupos que vão fazer essa vacinação. Temos de dor de cabeça. Na gripe comum, a pessoa tem a dor de cabeça, só que não é tão forte. Na gripe A, é uma dor de cabeça muito intensa. Tá? O cansaço na gripe comum, ele é moderado. Na gripe A é mais forte. É por isso que a gripe H1N1, né, é uma gripe que ela atinge muitas pessoas que são quem? São pessoas vulneráveis, idosos, pessoas que têm problemas de diabetes, pessoas que têm problemas respiratórios recorrentes. São pessoas que têm que ficar uma maior atenção quanto a isso. A tosse na gripe comum, ela é pouca, certo? Mas na gripe A, ela é o quê? É uma tosse constante e uma tosse seca, tá? Os calafrios da gripe comum são esporádicos, até porque a febre é mais baixa, né, 39 graus no máximo, mas só que na gripe A, os calafrios são esporádicos, não, são frequentes, tá certo?
A dor muscular é muito forte na gripe A, por conta de quê? Por conta do desgaste que a gripe vai causar. A questão de secreção catarral, na gripe A, você vai ter uma secreção, né, muito intensa, com a congestão nasal, ou seja, o nariz entupido, tá? Só que a gripe A, ela vai ser mais forte ainda, uma secreção constante, certo? A ardência nos olhos, na gripe A, na gripe comum, ela é leve, na gripe A é muito forte. A dor de garganta, na gripe comum, ela é muito forte, só que na gripe A é mais leve. Então fica estranho isso aí, tá? E a falta de ar na gripe A é muito constante. Então, também outra é importante se diagnosticar. Mas é mais importante, gente, esse aqui. Hoje esse é o ponto, tá bom? Então, já existia esse coronavírus, já foi combatido uma vez, já conseguimos vencer o coronavírus. Essa questão que está surgindo, essas medidas de restrição, de sair, é porque quando uma pessoa ela é portadora do vírus e ela está no ambiente andando normalmente, ela pode transmitir até para 3 pessoas. Quando a pessoa tem os sintomas suspeitos da doença e faz o auto-isolamento, ela pode transmitir no máximo para uma pessoa. Tá certo? Então, esse que é o ponto. É por isso que quando as pessoas têm casos suspeitos de coronavírus, o auto-isolamento por 7 dias é o recomendável. Por quê? Porque no máximo, se ela for transmitir somente para uma pessoa. Se ela não obedecer, ela pode transmitir até para 3 pessoas. Professor, tem tratamento para Covid-19? Tem. O tratamento sintomático como outra gripe qualquer. Tendo atenção para a dificuldade de respirar e a insuficiência respiratória. Lembre-se que o coronavírus, ele é causador de quem? De sintomas semelhantes a uma pneumonia. Tá? Mas, combater a febre é a condição inicial. Procurar ter uma boa alimentação de fácil digestão é fundamental, tá certo? E procurar combater a questão da tosse. Se você estiver doente, caso você esteja doente de alguma forma, a máscara ela é recomendável. Por quê? Para evitar a transmissão. Mas a máscara ela não vai ser tão eficaz para prevenir você pegar a doença. Até porque uma das portas de entrada do vírus nem sempre é a boca, são quem? São os olhos. Porque a mucosa do olho está constantemente ativada, gente. Então esse que é o ponto, tá certo? Então você tem que ter clareza nesse formato aqui, tá bom? Então, a alimentação, a questão das informações, a questão de notificar e a questão de ficar atento, tá? Outra coisa a ser dito, né, é que a gente tem que procurar, né, as fontes confiáveis. Tanto o site do governo federal, o saude.gov.br, é um ponto também muito importante. Outro também importante é o site da Secretaria Estadual de Saúde, o SESA, tá? E também a Secretaria Municipal de Saúde. Outra coisa, já tem aplicativos no Google Play, né? E também no Apple Store, certo? Aplicativos sobre Covid-19 feito pelo governo. Que ele vai fazer o quê? Caso você tenha alguns tipos de sinais ou sintomas suspeitos, ele faz um questionário, você responde esse questionário. Dependendo das respostas, ele vai indicar se você está com suspeito de Covid-19, se é uma gripe A, se é uma gripe normal, certo? E qual o procedimento que você deve fazer. Então, já existem esses aplicativos em celulares e, nesse momento, a informação é crucial para quê? Para a gente combater, né, esse Covid-19. Lembre-se, vai ter uma fase aguda, depois vai começar a diminuir os casos. Isso é uma onda que vai passar e depois, né, a vida normal vai seguir. Essa que é a verdade. Beleza, pessoal? Tudo bem? Pessoal, então, a gente fica por aqui, tá certo? Brigadaço pela paciência de vocês, tá? Perseverem.
Valeu, gente.